Conectados com a palavra, que a graça de Cristo seja conosco. Avante, não importa o que ou quem esteja à nossa frente. Há lugares no mundo, não é o caso do Brasil, mas há lugares onde existem lagos que durante alguns meses do ano, nos meses de verão, ou próximos ao verão, tais lagos são usados para navegação esportiva, ou até para navegação comercial, são usados, por exemplo, para a prática da pesca, enfim. Já na outra parte do ano, quando chega o inverno rigoroso, esses lagos congelam. Agora servem para a prática esportiva também, só que sobre a camada do gelo que se formou com o congelamento das águas do lago. Deus tirou o seu povo do Egito. E quando isso aconteceu, Deus o tirou usando Moisés como seu líder, saindo esse povo da escravidão, onde ficara por mais de 400 anos. Já logo no início da trajetória dessa saída, encontra um empecilho. Empecilho que seria, aos nossos olhos, aos olhos humanos, impossível de ser transposto. Vejamos o que diz o texto bíblico no livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14, nós temos aí no versículo 10 a 18, dizendo o seguinte: ao aproximar-se o faraó, os israelitas já estão a caminho, já estão saindo, o faraó havia dado a ordem para que partissem. Então, depois faraó se arrependeu. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá, já que tínhamos dito no Egito: deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto? Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda sobre a mão. Erga a vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu então endureci o coração de Faraó, dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do Faraó, e todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do Faraó, com seus carros de guerra e os seus cavaleiros. O Mar Vermelho está diante deles, cercados de um lado e de outro pelo deserto, e vindo atrás deles, Faraó com todo o seu exército. Faraó, como eu já disse, havia se arrependido de ter deixado o povo partir. A saída do povo representava que ficaria sem a mão de obra escrava que esse povo representava para os egípcios. Caberia a nós, talvez aqui então, cogitar o seguinte: por que Deus não congelou o mar e permitiu que o povo passasse por cima, sobre a camada de gelo? Como alguns lagos ficam congelados, o mar poderia também eventualmente ser congelado. Mas Deus não pensa como pensa o ser humano. Ele preferiu abrir uma estrada pelo meio do mar. O povo passou a pés enxutos. O exército do faraó quis fazer o mesmo, mas as águas do mar voltaram ao seu posicionamento normal. As águas voltaram ao normal, os egípcios já estavam lá no meio, pelo meio do percurso, e as águas voltaram e todos sucumbiram. Naquela situação calamitosa, com os nervos à flor da pele,
o povo colocando Moisés contra a parede que lá não havia, mas simbolicamente, dizendo: por que você nos fez sair de onde estávamos? Preferível seria sermos escravos dos egípcios do que morrer aqui nesse deserto. Desculpa deles, não havia túmulo suficiente no Egito, por que os tira de lá? Então, nessa situação toda, Moisés ouve a voz de Deus que pergunta: Moisés, por que você clama a mim? Fala para o povo, vamos avante, vamos marchar. Humanamente falando, difícil, né? Difícil porque deserto, fugir para o deserto para onde? Escapar de onde? Voltar, Faraó está chegando com seus exércitos. À frente está o mar. Marchar para que lado? Mas ele recebe mais uma ordem: pega a tua vara e estende a tua mão sobre o mar. E aí que se verifica então o milagre, o poder de Deus nesse momento. Avante, não importa o que está pela frente. Quando nós avançarmos, então deixamos de clamar e passamos a proclamar as grandezas de Deus. Isso. Deixamos de clamar e acabamos então proclamando as grandezas de Deus. A Moisés, Deus falou: por que você está clamando a mim? Diga ao povo de Israel que siga avante. E seguiram. E o nome do Senhor foi exaltado. Muitas vezes nós nos encontramos em situações onde não vemos muita possibilidade de avançarmos. Quem sabe devemos aprender com a experiência de Israel e avançar mesmo assim. E o nome do Senhor há de ser glorificado. Confiamos nele. Amém e amém. Quero convidá-lo a orar comigo nesse momento. Se puder deixar um pouquinho de lado o que está fazendo, se é possível, é claro. Venha comigo em oração. Senhor, nosso Deus, Pai Celeste, muito obrigado por essa experiência vivida pelo teu povo na saída do Egito. Logo ao sair, ao começar a sua jornada, encontra esse empecilho tão grande, intransponível aos olhos humanos. Mas não era intransponível para ti, ó Deus. Tantas situações que nós enfrentamos que nós não sabemos para onde e nem por onde caminhar. Que nós possamos ter a confiança que tu colocasse na voz de Moisés e na obediência do povo que depois seguiu em frente, presenciando a tua libertação maravilhosa. Certamente situações que nós vivemos hoje são muito semelhantes. Ajuda-nos a enfrentá-las. Amém.